Quando a gente vem para o mercado, né, e começa a estudar análise técnica, você começa a perceber que existem diversas médias que são utilizadas. Média aritmética, média exponencial, média isso, média aquilo, e aí tem um monte de nome, um monte de derivação. Como eu gosto de coisas simples, eu vou me ater a duas médias móveis. A aritmética, que é a mais simples de todas, e a exponencial, que tem uma pitada que eu entendo que funciona como um ajuste fino para melhorar os nossos resultados e as nossas operações, tá? Primeiro explicando aqui sobre a média móvel aritmética, tá? Ela é muito simples, porque e a gente tem contato com ela desde que a gente entrou na escola. Se eu quero saber o preço médio, por exemplo, da Vale do Rio Doce, dos últimos 4 pregões, né, se a gente estiver falando de um gráfico diário, ou das últimas 4 semanas, se a gente estiver falando de um gráfico semanal, isso aqui funciona como, na nossa escola, as nossas notas para saber se a gente passou de ano ou não. Tá? Então, como é que funcionava na nossa escola, né, na prova de matemática? Tá? Digamos que a minha média para passar de ano seja, por exemplo, 5. Tá? Então, na minha escola, a média era 5. Então, no final do ano, se eu ficar acima da média, ou igual à média, eu passo de ano. Se eu ficar abaixo, eu vou para a recuperação. Tá? Então, na primeira prova, tá? Eu tiro 7. Tá? Opa, estou acima da média. Na segunda prova, eu tiro 5. Na terceira prova, eu tiro 4. E na quarta prova, eu tiro 4. Tá? Aí você soma 7 mais 5 mais 4 e divide por 4 bimestres, você vai achar a sua média do final do ano, que era, neste caso, 5. Ou seja, se a tua média na tua escola é 5, você passou de ano. Se ficar abaixo de 5, você ficou de recuperação. Se ficar acima de 5, melhor ainda. Se ficar com 7, média 8, média 9, enfim, você é um nerd e tá tudo certo. Né? Na minha época, nerd era uma coisa ruim, hoje em dia é até uma coisa boa. Né? Enfim, perfeito. Tá? E é a mesma coisa quando a gente vai observar, por exemplo, a média móvel de 4 períodos de Vale. Né? Então, a gente pega o preço de fechamento de hoje, de Vale, o de ontem, tá? Que foi segunda-feira, o de sexta-feira e o de quinta. Divide por 4 e você acha o preço médio que fechou a Vale. Tá? Então, a gente pode, inclusive, no gráfico, fazer isso. Tá? Eu coloco aqui Vale 3, tá? Só que aí, ao invés de uma média aritmética de 200 períodos, eu escrevo aqui 4, tá? E a partir daí eu tenho uma média de 4 períodos de Vale. Tá? Então, se eu for observar o preço de fechamento de Vale no gráfico diário, tá? Eu tenho que o preço médio de fechamento de Vale é 79,04, porque eu somei o preço de fechamento de hoje, o de segunda, o de sexta e o de quinta, dividi por 4, tá? Então, a média está aqui em 79,04 e Vale hoje fechou a 79,37, ou seja, Vale fechou acima da média, perfeito? Ou seja, média móvel aritmética, né, é um conceito que a gente passou por ele durante toda a vida, inclusive na época de escola, todo mundo sabe exatamente como usar e o que significa.